Deus fez o homem para reinar eternamente na terra. O homem foi feito do pó da terra, ele é da terra. Mesmo todo mundo querendo ir para o céu, mas entenda que nas regiões celestiais tem os anjos, os arcanjos, os querubins, tá todo mundo lá, tá Deus, todo mundo. Mas nós especificamente fomos criados do pó da terra e para a terra. Mas nessa criação havia um filho que é comparado como um aluno rebelde que quer ser mais que o pai. Essa que é a questão. Você imagina uma sala de aula, um professor dando aula, no caso seria Deus, e vem um intrometido querendo achar que é mais que o professor. Então o que acontece? O professor simplesmente saiu da lousa ou do quadro, que seja, e pediu para o aluno: vem cá então dar aula aqui no meu lugar, eu vou ficar vendo. Por quê? Porque Deus, ele é amor. As colunas de Deus principais é sabedoria em primeiro lugar, depois poder, depois justiça, a qual é a barreira sobre todas as coisas sobre ele. Ele fez um escudo para ele mesmo, para se proteger de qualquer coisa, que ninguém passa se não for pela justiça. Mas Deus também, ele é amor. E dentro do amor existe a misericórdia, é a qual busca por todas as pessoas, seja lá qual for, seja justa ou injusta. E nessa criação, Deus deu um domínio para o homem sobre todas as coisas. E a serpente, como ela é astuta, das mais astutas criada, então está semelhando a ela Satanás, o diabo. Mas ele foi criado um dos anjos de Deus. Ele é um comandante. Com ele tem 1/3 de todos os anjos sobre o domínio dele. Ele é um querubim. Então ele fez ele teve a audácia de querer ter esse domínio sobre o homem. Ele entrou na frente de Deus. E portanto ele foi derrubado, automaticamente cai, porque entra a justiça de Deus, aí derruba, porque não tem como você estar perante Deus sem a justiça. Então tem que ser justo, senão não fica. Então nessa caída que ele teve, então ele pegou esse domínio humano, e a partir de Adão vem todos os pecados, como está em Romanos 5. Então vem vindo esse domínio, dominação. Como é esse domínio? É um domínio mental, não é nada demais, é só um comando, um controle. É um controle mental, psicológico, em cima das pessoas. Então às vezes uma palavrinha já entra, já foi. Um pouquinho de fermento já leveda toda a massa. Isso é escritura. Então contaminou. Então já não tem aquela pureza. Então Adão já não tem mais, ele não consegue também entrar na justiça de Deus. Mas Deus, ele trabalha na sabedoria, porque isso é dele. Não tem ninguém, nem pensa em contar a estrelinha do céu. Imagina você saber o nome de todas. Imagina todos os peixes do mar. Você imagina, a ciência já está revelando aí que tem mais planeta no universo do que grão de areia em toda a face da Terra. Você imagina quantos planetas tem? Você imagina que quantos seres deve ter, ou quantas coisas deve ter? Que isso é só Deus que sabe. Ele sabe, ele conta todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele sabe o nome de cada coisa. Olha, quando Jesus fala dos pássaros, para nós olhar os pássaros, você imagina Deus olhando lá a minhoquinha, Deus olhando os besourinhos, a borboleta, os mosquitos, o pernilongo, ele sabe de todos. E ele sabe pelo nome de tudo, onde há vida. Desde uma vida vegetal,
que seja mineral, porque é uma vida também. Enquanto tiver tudo que tem de existência é uma vida. Até mesmo um carro ele é vivo, porque o homem simplesmente ele fez com que a Terra, ele dominou a Terra e ele subjugou ela, ele comandou a Terra. Quando você faz uma casa, pode ser qualquer coisa que você faça. Então você tem um domínio sobre a Terra e você coloca um tijolo sobre outro tijolo e ali é como uma ordenança, fica ali, entendeu? Mas uma casa é pó, um carro é pó. Se a gente dissolver qualquer matéria da superfície da Terra, se dissolver ela vai voltar a pó de novo. Então se um carro ficar exposto lá há muitos anos na umidade e ele foi enferrujando com essa umidade, chega um tempo que ele dissolve, ele acaba, qualquer metal, né? Agora tem metal mais rígido, mais sólido, e outros menos sólidos, um mais dissolvível do que o outro, assim por consequente. Mas todas as coisas Deus comanda, porque ele fala com as estrelas e elas obedecem. E ele conta cada uma, ele sabe os nomes. Então, há uma vida. Você vai, como que vai conversar, né? Por isso que ele disse para Moisés, fala com a pedra. Como que você vai falar com a pedra? É coisa de louco, né? Vai falar com a pedra. Fala com o mar que ele vai abrir. A gente pensa nessas coisas assim. Você imagina uma pessoa falando com o mar. Você imagina você chegar num lugar, tem um camarada falando com uma pedra, falando com o mar. É absurdo isso, né? Mas para Deus não, porque para Deus é tudo criação da mão dele. Para ele é uma criação. Então quando ele criou o ser humano, o diabo ele foi astuto. Entrou na frente, pegou então esse poder do homem, tudo que Deus tinha dado para o homem, ele pegou para ele, porque se o homem é o chefe de tudo e agora você comanda quem é o chefe, então você passa a ser o chefe. A partir do momento na sua empresa que você é um simples funcionário e você recebeu algumas promoções e agora você passou a ser gerente e com várias economias feitas, você acabou comprando a empresa. E se seu chefe anterior ele continuou na empresa, agora você é o chefe dele. Você dominou. Você recebeu domínio. Assim também é o Satanás e o diabo. Ele tem um domínio sobre nós. Ele comprou todo ser humano. Mas como que ele compra? Ele compra na ideia, na mente, na conversa. Assim ele vem fazendo com toda a humanidade. Mas como Deus em Gênesis 3,15, ele prometeu na cabeça, no poder, que ia quebrar esse poder, que ia esmagar essa cabeça, esse poder, esse comando, não é pisar na cabeça da cobrinha lá. Não, isso aí é uma palavra, como a gente diz, figurativo de palavra, uma palavra figurada, né? Pisar na cabeça. A cabeça é um comando, é um poder. Então ele manda em Romanos 5, esse descendente final que vai finalizar essa tomada de poder. Agora, perante a lei, olha só para você ver como que era a lei no passado. O que a lei fazia com o ser humano? Eu vou ler aqui para você uma passagem que está em 1 Reis 17. Ele começa também no 17 de 1 Reis. 1 Reis capítulo 17, versículo 17. Aconteceu o quê? Depois dessas coisas, adoeceu o filho da dona de casa. E a enfermidade foi tão grave que não lhe restou fôlego, morreu. Aí disse ela a Elias: que tenho eu contigo, varão de Deus? Aí ela continuou dizendo: vieste a mim para trazer à memória meus pecados e para fazer morrer meu filho? Então ela está querendo dizer o seguinte, que Elias, ao chegar naquela viúva, né, que aqui é aquela seca que teve, né? Então Elias ele está aqui em Gileade, aqui do rei Acabe, né? Ali na rainha de Baal, a Jezabel, né? Nessa passagem aqui, quando ele fugiu da rainha, quando Deus chamou ele e pediu para ele de encontro com essa viúva aqui.
Então, a partir do momento que Elias explicou para ela a lei, o que ela viu? Ela viu também o pecado. Então ela disse para Elias no 18: que tenho contigo, varão de Deus? Vieste a mim para trazer a memória, para me lembrar meus pecados e para fazer morrer meu filho. Então, a partir do momento que ela viu os pecados dela, então o filho dela morreu. E ela está crendo que é por causa dos pecados dela. Porque a lei, na verdade, ela traz à tona os pecados da gente. Mas como que acontece? Acontece assim. Quando a gente vem para Romanos, então a gente vai em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12. Diz assim: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por Adão, por meio de só um homem, e por meio do pecado a morte também entrou, que o homem tinha a vida eterna no Éden. Se comerás, certamente morrerás. Assim também a morte alcançou todos os homens. Morreu todo mundo. Quando Jesus chegou, não tinha nenhum ser humano. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Para ele está todo mundo morto. Já que todos pecaram. Porque vem do pecado de Adão. Já nasce pecado. Não tem como. Pois antes da lei, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado onde não há lei. Entendeu? Então, onde não há lei, não vai ser retirado o pecado porque tem lei ou porque não tem lei. Contudo, reinou a morte desde Adão. Então, aqui eu estou em Romanos, no capítulo 5, verso 14. Reinou a morte desde Adão, até Moisés. Até Moisés. Mesmo naqueles que não pecaram. A maneira da transgressão de Adão, o qual é figura do que viria. Você entendeu? É figura do que viria. Então, já lá em Adão já está falando em Jesus. É o que viria. Contudo, reinou a morte desde Adão até Moisés. Adão é o qual figura que viria, mas com o dom. Não acontece como com a transgressão. Porque se pela transgressão de um só muitos morreram, muitos mais, a graça de Deus, o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, abundar em muitos. E com o dom não acontece como no caso daquele que pecou, porque certamente o juízo surgiu. O juízo, a condenação surgiu de um só pecado. No caso aqui no 16 do 15, capítulo 5, versos 16. Certamente o juízo surgiu de um só pecado, resultado na condenação de todo mundo. Mas o dom surgiu de muitas transgressões, resultado na justificação. Pois se pela transgressão de um só a morte reinou por esse, muito mais reinarão em vida os que receberam a abundância da graça, do dom, da justiça por um só, que é Jesus Cristo. Entendeu? Essa é a questão.